a todos boas-vindas, e dizer também uma boa noite à nossa querida Flávia Diniz. Seja bem-vinda, esteja sempre à vontade, todos à vontade, para o nosso trabalho. Flávia, eu vou passar a palavra para você, já iniciando, para, para as suas considerações iniciais e a sua apresentação. Os demais que quiserem pedir o microfone, por favor. E em seguida, Flávia, você vai falar aos seus eleitores a sua proposta de trabalho para o Estado do Rio de Janeiro. Está com a palavra, já iniciando esse space, que está sendo gravado para as mídias, para a nossa divulgação ampla que está se propondo o Twitter nesse momento, esse space nesse momento. Está com a palavra a futura deputada estadual, Flávia Diniz. Oi, Cecília, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite, desejar uma boa noite a todas, todos e todas aqui presentes, né, no sábado à noite, né, dia que todo mundo normalmente está em momento de lazer e se dispor a estar aqui para nos escutar. Meu nome é Flávia Diniz, eu tenho 43 anos, sou do Rio de Janeiro, nascida e criada em Madureira, que é um bairro muito famoso do Rio de Janeiro, né? Subúrbio do Rio de Janeiro, nascida e criada no Morro do São José. E depois do Morro do São José, eu acabei indo para Campo Grande, onde a minha mãe se mudou, que já é uma área, não é suburbana, né? É uma área periférica aqui do Rio de Janeiro. E, bom, eu iniciei fui forjada na luta antirracista, né? Desde os 17 anos de idade, 16 anos de idade, quando eu entro no Cefet. E desde então eu sempre tive esse olhar para a inclusão social. E isso me levou mais para a esquerda. Por óbvio que eu não posso deixar de lembrar de Sueli Carneiro, que sabiamente diz: entre a esquerda e a direita eu continuo sendo preta, né? Mas a esquerda, ela me dá a chance de me remodelar, ela dá chance de que eu fale, ela dá chance para que a gente consiga proferir a nossa palavra, eh, de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Uma forma mais realmente participativa, né, o que a direita não dá. Então, por isso, eu sou uma mulher de esquerda e sempre fui uma mulher de esquerda. Em nenhum outro momento tive outro espectro político em minha vida. E nessa luta antirracista que eu vim caminhando, eu criei um instituto chamado Resenha das Pretas, já quando eu era produtora cultural. Aliás, sou produtora cultural, formada pela Fundação Getúlio Vargas, produtora cultural, produtora executiva, e trabalhava em teatros, shows, fiz todos os Rock in Rios, tudo que vocês possam imaginar no âmbito da cultura, né? Eu tenho a cultura pulsante na minha veia. E criei o Instituto Resenha das Pretas. O Instituto Resenha das Pretas, ele começou como um coletivo, onde eu fui angariando, chamando minhas amigas, mulheres de garra e de peso. No início eram só mulheres pretas que eram na direção, e depois a gente começou, a abrir mais o leque, né? Que é um instituto que a gente fornece, eu vou dizer fornece, porque é o instituto que está vivo, né, só está adormecido, porque depois com a pandemia a gente teve que parar, e vocês vão entender o porquê. E agora vieram as eleições, né, e aí não tem como, quem faz tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada, eu parto sempre desse princípio. E a Resenha das Pretas, ela fornece atendimento jurídico, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, encaminhamento para assistência social, recolocação da mulher no mercado de trabalho,
tudo isso não só para mulheres pretas, e sim para mulheres em vulnerabilidade, tá? Isso quer dizer que pode ser indígena, preta, aliás, racializada como branca, não interessa, basta ela estar em estado de vulnerabilidade. E a gente fazia todo esse encaminhamento. E o que a gente mais atendia, além de recolocação no mercado, era a parte da violência doméstica, né. E esse campo a gente foi muito privilegiada, porque o primeiro a abraçar a causa foi o doutor Joel Luiz, aqui no Rio, que ele é um advogado dos direitos humanos do Jacarezinho, mais exatamente, e ele formou um time de pompas e circunstância para um coletivo que na época ainda era tão pequeno. E a gente fez a Resenha das Pretas, sempre a gente começava de uma estação, todo mês era a estação lá de Santa Cruz, de Antares, de Paciência, para quem conhece o Rio, que são locais muito longínquos, e a gente ia naquela estação, aí no outro mês na outra estação. E o que que a gente fazia para atrair essas mulheres, né, essas famílias? E a maioria que iam eram mães solos também, tinham muitos homens, mas muitas mães solos. É uma roda de samba, né, ou seja, cultura no meio, e aí a gente levava delegadas da DEAN, desembargadoras, mulheres de peso como Kênia Maria, que faz parte da ONU Mulheres, Thaís Araújo, que faz parte da ONU Mulheres, e a gente vinha pelas estações de trem. Quando a gente parava na última estação de trem, que é a Central do Brasil, a gente vinha para a Zona Sul, porque na Zona Sul também tinha, no caso, né, para as zonas, porque na Zona Sul também existem morros, vielas, becos e favelas. A gente tem que entender que o Rio de Janeiro, geograficamente, ele é cercado, né, de favelas. Gosto muito de falar favelas e não comunidade, porque são favelas, né? Se a gente for no meandro da palavra favela, a gente acaba entendendo por quê. Por que que não é comunidade. E a Resenha das Pretas foi o primeiro movimento que eu criei e consegui juntar pessoas, né? E o plano futuro para a Resenha das Pretas pós-eleição é a gente ter um local ali físico, onde a gente vai conseguir ministrar pré-vestibulares, aulas de música, aula de dança, aulas de profissionalização dessas mulheres para que elas consigam fazer outras coisas, né? Além que possam trazer rentabilidade para essas mulheres, porque já falando de propostas, e aí eu acho que vai ficar melhor se a gente ir fluindo dessa forma, eh, a maioria das mães brasileiras, né, mais de 50% das mães brasileiras criam seus filhos sozinhas. Não à toa o nosso presidente já falou em renda extra para nós mães solos, né, e essa é uma proposta que eu já tinha para o Rio de Janeiro também. Renda extra para mãe solo, creche e escola em tempo integral para essas crianças, porque essas mães têm que trabalhar, tá. A mãe que estuda à noite, a escola oferecer um ambiente propício para que essa mãe leve a criança para a escola e não deixe a criança sozinha na favela, no morro, na comunidade, que ela possa estudar sem preocupação, levando seu filho para a escola, ou até mesmo se ela for servidora pública, né, às vezes ela é terceirizada, ela faz o serviço de limpeza de um hospital, alguma coisa no gênero, um ambiente propício para que leve essas crianças para o serviço. Eu lembro disso, eu levava muito a minha filha para o meu trabalho, muito. Mas eu trabalhava num emprego num banco, no Santander, para ser mais exata, né. E aí eu consegui um jeitinho lá no jurídico que eu trabalhava, da minha filha ficar lá comigo. Mas ela pegava trem, ela pegava metrô, enfim, aí eu deixava ela numa escola aqui no centro da cidade para pegar gente, isso não é vida para criança, né, isso não é vida. E não tinha um ambiente propício. Então, uma das minhas propostas é conversar com o setor público, para que ele forneça esses espaços e negociar também com as empresas privadas para que forneçam esses espaços, porque a mulher vai ter muito mais produtividade para poder efetuar o seu trabalho.
considerando o número de mães solos que a gente tem no Rio de Janeiro. Existe um livro em que eu sou uma das coautoras, que se chama Mães Pretas, Antologia e Dororidade, né? Porque dororidade é muito ligado a nós, mulheres pretas, que acabamos nos unindo pela dor, né? Pela dor de perder um filho, que ele sai de casa, a gente não sabe se ele volta, pela dor como eu passei de ter um câncer que ser descoberto no estado tardio, que foi o que me fez me tornar uma pessoa com deficiência, né? E o problema não está na deficiência, e sim como o Estado se coloca quando trata da pessoa com deficiência. Então eu falo a gente usa essa palavra dororidade. E sororidade, né, a gente usa entre todas as mulheres, mas não tem como a gente não fazer, né, uma separação se a condição de vida que se apresenta para nós não é igualitária, né? Quando Morgan Freeman, lá no passado e hoje em dia, ele já refez essa frase, onde ele falava que somos todos iguais, não que não sejamos, somos todos iguais, porém não temos condições igualitárias para viver, né? Então a gente também tem que entender essa separação, né? E depois da Resenha das Pretas, há cerca de 7 anos atrás, quando foi descoberto o câncer em estado bem tardio, tá? Eu passei durante 6 meses em médicos particulares, em que a dona do Teatro Leblon, que era onde eu trabalhava, pagou, e todos falaram que era mastite. Mastite, mastite, mastite. Até que eu cheguei no Hospital da Gamboa e a médica que me tocou meu seio, falou: "Você volta aqui amanhã para fazer uma biópsia". Eu fiz a biópsia e já saí com uma quimioterapia oral na mão. Ela falou: "Eu vou te dar uma quimioterapia oral para você começar urgente. Você está com câncer, mas você está com mais alguma coisa que eu não sei o que é, então eu vou ter que aguardar a biópsia". Chegada a biópsia, eu estava com uma tuberculose mamária. Tuberculose essa que já tinha sido erradicada no país, né, no estado do Rio de Janeiro, no nosso país. Isso em época do governo do vampiro, logo após o golpe, logo após sermos golpeados, né. Então a tuberculose já estava voltando para o Brasil e hoje ela está de volta para o Brasil. Eu tenho contato com a Fiocruz, e a Fiocruz está fazendo um trabalho muito grande aqui no Rio de Janeiro por causa disso. E tuberculose não tem a ver diretamente só com saneamento básico, a gente pega tuberculose no ar, como eu provavelmente peguei em algum ônibus lotado, algum trem lotado, algo do gênero. Então, além das mães solos, de uma série de propostas que eu tenho para ela, que eu acho que não vai ter tempo. Se eu for elencar só as mães solos, a gente vai ficar 1 hora aqui, né, Cecília? E depois a gente pula para a saúde, né? A gente tem que pular para a saúde, falar de saúde. Quando eu encarei o meu câncer no Instituto Mário Kroff, uma coisa que eu senti muita dor. E foi uma das primeiras propostas que eu coloquei na parte de saúde. A gente, quando tem um câncer, a gente tem que estar forte fisicamente para encarar esse câncer, primeira coisa. E a gente tem que ter o resguardo dos medicamentos. Em tempo de tratamento do câncer, eu tinha os medicamentos, mas eu não podia prover a dieta que a nutricionista mandou. Diversas vezes, e quando eu falo isso, eu sempre embargo muito a minha voz e peço perdão. Eu ia fazer quimioterapia ou encontrava com outras mulheres que vinham de Campos de Goytacazes, que vinham de Macaé, que vinham de Maricá, que vinham de Cabo Frio, de Piraí, de Itaboraí, e elas iam sem comer, elas iam só com o dinheiro da passagem fazer uma quimioterapia. Que todo mundo aqui, mesmo quem não tem câncer, deve saber o quão forte é fazer uma quimioterapia, né?
Então, uma das propostas que eu tenho é que esses institutos, eles deem toda a alimentação e a parte de uma renda extra para essas mulheres. Elas têm que se alimentar muito bem. Nós precisamos encarar o câncer nos alimentando muito, muito bem e tendo garantia dos nossos remédios. Porque quando eu vou para a fase de remissão, já em época de governo do que aí está, que eu realmente prefiro não dizer o nome, o que acontece? Começa a faltar os remédios para a remissão do câncer. Uma vez não tendo remédio da remissão do câncer, começa a ter que comprar. Aí, realmente acaba ficando muito problemático, porque só um momento, é só pegar. Desculpe, gente, porque, eu lembro que eu fazia vaquinha, minha família fazia vaquinha, assim como ela teve que fazer vaquinha para me colocar no plano de saúde, porque em função do estado tardio do câncer descoberto, mais a tuberculose mamária, as coisas começaram a se complicar muito. Eu fiquei 1 ano e meio na UTI, tive que colocar uma bomba de morfina no meu corpo e já saí do hospital com uma deficiência, né. Eu saí com andador e, como era previsto pelo médico, como abalou a tuberculose atingiu o meu sistema nervoso central e os meus ossos, isso fez com que eu fosse para uma cadeira de rodas. Eu precisava inclusive de uma cadeira motorizada, e essa cadeira motorizada eu ganhei aqui no Twitter por uma pessoa que me deu quando eu coloquei a vaquinha aqui no Twitter, porque eu não podia tocar cadeira. E aí, a gente entra na questão da pessoa com deficiência, para depois a gente passar por educação, segurança, mobilidade urbana, que isso tudo a gente tem cultura, tudo isso a gente tem que falar, né. Eu sempre falo que as minhas propostas, pelo meu corpo ter sido atravessado por tantas dores e dissabores, eu não tinha como não fazer propostas de formas interseccionalizadas, ou seja, de forma que se cruzem, né, se cruzam o tempo inteiro. Essa mãe solo, ela pode ser uma mãe de uma criança com deficiência, e aí ela também precisa desses parâmetros e de outros parâmetros, né. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? As mães das crianças com deficiência, eu há 6 anos trabalho com elas, e elas são sozinhas. Eu só conheci um pai em 6 anos, um pai. Eles abandonam essas mulheres. Alguns homens, a maioria dos homens abandonam. Tem homens que não abandonam? Tem, mas normalmente numa esfera econômica muito acima, né. Então retornando, em época quando eu precisei da cadeira e que eu fiz a vaquinha, eu comecei que eu já vinha estudando, né, um estudo profundo junto com o VNDI, coletivo que eu faço parte, que é o Vidas Negras com Deficiência Importam, que foi o coletivo. Eu criei o Quilombo PCD, né, sou idealizadora do Quilombo PCD, que era um coletivo para a gente procurar essas pessoas pretas com deficiência espalhada pelo Brasil, que o censo apresentava e a gente não sabia onde estavam. Não estavam nas redes, não estavam onde é que estavam essas pessoas. E achamos muitas. E ali achando essas pessoas, quero aqui agradecer a presença da professora Ismene. Muito obrigada, sempre muito bom estar com você, uma parceira, uma colega com deficiência também. Eu estudando raça, gênero e deficiência. Eu descobri que a maioria das pessoas com deficiência são pretas, são mulheres pretas por causa de problemas de saúde, desleixo do Estado, são homens, depois vem os homens negros por causa da violência do Estado, quando o Estado não nos mata, ele nos para, tenta nos parar de alguma forma. Depois vem as mulheres brancas, normalmente por questões hereditárias, e depois, por último, os homens brancos, por acidentes automobilísticos. E fazendo esse estudo, em época que eu necessitava de uma cadeira de rodas, eu comecei a descobrir as atrocidades que Bolsonaro vinha fazendo com a gente.
né? A primeira atrocidade que ele fez com a gente, porque a gente tem o Brasil é o país que tem a lei mais robusta de inclusão. Eu não canso e não vou cansar de repetir isso. O Brasil tem a lei mais robusta de inclusão feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se chama LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Depois, nossa presidenta Dilma, para dar o golpe final, ainda faz a Convenção das Pessoas com Deficiência, ratifica pela ONU. É perfeito. É o país com mais lei que nos protege. E o Bolsonaro fez o favor de rasgar a Lei Brasileira de Inclusão. Ele rasga a Lei Brasileira de Inclusão quando ele assume e o Lula tinha determinado que nenhum aparelho assistivo para pessoa com deficiência, nenhum, poderia ter impostos. Bolsonaro vai lá e coloca imposto em cima de todos os aparelhos assistivos. Todos. Primeira vez que ele rasga a lei. E aí ele vem vindo. Automóveis, que o Lula liberou também para a gente não ter impostos para adquirir automóveis. Aliás, ainda mais com desconto muito maior. Ele retira isso. Não é o meu caso, eu não poderia comprar um automóvel, mas tem gente que pode tentar comprar um automóvel parcelado, pessoa com deficiência, para se locomover. Ele retira obrigatoriedade de acessibilidade em estabelecimentos públicos e estabelecimentos comerciais. Bolsonaro retira. Eu sou a prova viva disso. No Largo da Carioca, há um pouco mais de um mês, quem é aqui do Rio, estou vendo Eduardo, que é aqui do Rio, há pouco mais de um mês, saindo da Alerj, de uma reunião na Alerj, entrando em um restaurante para ir ao toalete, tomar uma água e ir para uma agenda com a nossa companheira Benedita da Silva. Eu entrei pela rampa de cadeirante, a minha cadeira capotou e eu caí no chão. E fiquei ali imobilizada com aquela série de pessoas em cima de mim. Por quê? Porque as pessoas não se veem mais com obrigatoriedade de fazer nada dentro das normas da BNT. Porque o Bolsonaro tirou essa obrigatoriedade. Então, o que eu quero trazer é que, por mais que tenhamos as melhores leis que foram feitas em época do governo do nosso presidente, no governo da nossa presidenta, essas leis foram rasgadas e, mais ainda, o que restou dessa legislação não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Então, o nada sobre nós vem disso. Porque quem se preocupa, aquela coisa, você olha e você fala, você olha e você vê que tem uma escada e você não presta atenção que tem uma rampa. Você vai prestar atenção se tem ou não rampa se eu estiver do seu lado. Mas você vai descer. Eu não vou. Se não tiver rampa. Não adianta. Eu não vou descer. Então, a necessidade de acessibilidade no Rio de Janeiro, de manutenção dos locais do Rio de Janeiro, e aí eu falo mais, da Zona Oeste, principalmente, tá? Porque na Zona Sul você encontra acessibilidade. Agora, a maioria das pessoas com deficiência estão na Zona Oeste, as mães estão na Zona Oeste. Eu tenho visto locais que mães têm que descer morros com filho nas costas. Filho de 16, de 18 anos nas costas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso nunca aconteceria em época de governo do PT, porque hoje em dia a gente não tem para quem reclamar. Ele faz na cara dura. A única coisa que ele não conseguiu fazer, porque foi muita luta nossa, foi quando ele tentou separar as crianças na escola. Fazer essa segregação, porque capacitista ele é. Eu acabei de postar um vídeo, gente. Ontem ele tá falando com crianças naquele cercadinho nojento dele. Ele falando chamou Lula de nome horrível e falando da deficiência do Lula, que não tem o dedo, e brincando e rindo disso e falando para crianças. Ele não só é preconceituoso, como ensina
as crianças a serem, né. Então foi uma tentativa dele que, graças a Deus, ele não conseguiu mexer na nossa educação. Porque educação inclusiva é muito importante. Nós não podemos ficar, salvo alguns casos, né, de crianças que não são oralizadas, que têm uma peculiaridade muito grande, que é um número muito menor, tá, da maioria das crianças, que precisam realmente estar em um outro espaço, né, haja visto por isso existem as APAES da vida. Salvo isso, as crianças têm que estar em sala de aula com outras crianças sem, não são crianças normais, são crianças sem deficiência. Porque o que que é o normal? O que que é o normal, né? O normal é muito abstrato, a gente passa a noite aqui discutindo aqui o que é normal, o que não é normal. A gente sabe o que que é normal, né, agora o normal eles têm que estar na mesma sala que essas crianças. Inclusive, em época, quando eu fui fazer a defesa por parte da sociedade civil, representando Vida Negra com Deficiência e Porta, o que eu mais bati na tecla é o quanto essas crianças evoluem em salas com as outras crianças, com as crianças sem deficiência. Então a gente precisa de fiscalização para que essas crianças não sejam retiradas da escola. Então, aí vem outra parte de proposta e relacionada à educação. Precisamos de um concurso público para pessoas que façam esse tipo de fiscalização em relação às leis das pessoas com inerentes às pessoas com deficiências, que são as leis mais descumpridas do país. É vaga de carro, é a escola que expulsa, é a acessibilidade que não tem. Sem acessibilidade não existe inclusão, porque sem acessibilidade eu não saio de casa. Se eu não saio de casa, eu não estou inclusa. Eu não posso estar inclusa. Não tem como eu estar inclusa, né. E a gente precisa desse concurso, a gente precisa fiscalizar para ver se tem professor de apoio. Ele retirou todos os professores de apoio, substituiu por estagiários, o que é ilegal. A Lei Brasileira de Inclusão manda que apenas professores de apoio podem dar aula para crianças com deficiência. Não tem como você, mas ele colocou estagiário, por quê? Porque sai mais barato e sobra mais para o orçamento secreto dele. Então tudo que ele pôde tirar de dinheiro respectivo às pessoas com deficiência, ele fez. Tudo, tudo que vocês podem imaginar. Ele fez, por exemplo, isso que vocês estão vendo do roubo de dados enviados para bancos, ele passou um formulário, e esse formulário era só para pessoas com deficiência preencherem, sobre ameaça de perda do BPC. Eu fiz um trabalho enorme, a gente fez um trabalho enorme para que as pessoas não preenchessem, mas não adiantou. Por quê? Porque existe um medo. O BPC é um salário mínimo, é o valor da minha aposentadoria. E esse valor não dá para nada. Eu tenho uma filha, eu tenho uma casa que tem que ter luz, que tem que ter água, que tem que ter comida, que tem que ter remédio, no meu caso. E esse valor não dá para nada. E da mesma forma, hoje em dia, essas pessoas estão recebendo cartas, e essa é uma denúncia que eu venho fazer aqui, cartas que estão perdendo o seu BPC. O INSS está tirando de ofício o BPC dessas pessoas. Sem perícia, sem chamar para ver, para periciar, para ver se o estado da pessoa mudou, nada disso. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo aqui. E essa denúncia vai sair em alguns veículos essa semana no Rio de Janeiro, com alguns depoimentos de pessoas que realmente se propuseram a depor em função da revolta. Isso é muito sério. E o Rio de Janeiro, quando eu falo de mobilidade, né, eu acho que o Eduardo, salvo engano, é da Zona Oeste também. Não existe aquele ônibus que você vê com elevador,
o elevador não funciona, o elevador não desce, o motorista, quando pensa em te ajudar, as pessoas que estão dentro do ônibus reclamam. Por quê? Porque não tem uma educação anticapacitista. A gente fala de antirracismo, a gente fala da LGBTQIA+, fobia, mas a gente não fala do capacitismo, esquecendo que os nossos corpos são plurais. E corpos plurais são capazes de um diálogo muito maior e eficiente. Eu sou uma mulher preta, eu sou bissexual e eu tenho uma deficiência. 73% dos autistas são LGBTQIA+. Isso é um dado. E parece que, como diz o Gustavo Totó, secretário do setorial de LGBTQIA+, aqui do Rio de Janeiro, parece que a nossa mochila vai ficando maior, sabe? Mais pesada. Então as pessoas reclamam porque não se tem educação anticapacitista. Não se tem. Uma das minhas propostas vem de encontro a isso. A gente fazer, sim, aqui no Rio de Janeiro, uma semana de educação anticapacitista, ou se não veicular maiores matérias sobre capacitismo. Nós estamos, por exemplo, no mês das pessoas com deficiência. Quem sabe que esse é o mês das pessoas com deficiência? Quem sabe que Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o dia 21 de setembro como o mês das pessoas com deficiência? Ninguém. E aí, senhores, eu tenho que dizer para vocês, senhoras e senhores que estão aqui, que nós representamos mais de um quarto da população. E que esse ano ele está burlando o censo novamente, pois nenhum dos 2 formulários que vem no censo fala de pessoa com deficiência. Ou seja, ele quer diminuir a gente ao mínimo de pessoas, porque isso faz com que ele não tenha que justificar nenhum tipo de transferência de verba para o cumprimento da legislação que nos ampara, como mobilidade, como acessibilidade, dentre outros. Tá? E o Rio de Janeiro é essa cidade totalmente inacessível. 15% de pessoas no mundo são pessoas com deficiência. O lugar declaradamente que elas mais gostariam de conhecer é o Rio de Janeiro. O lugar menos frequentado por essas pessoas no mundo é o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro não tem acessibilidade. Ou seja, até em relação ao turismo, à cultura, nós perdemos. Ontem eu estava num evento de cultura muito interessante, o candidato a deputado federal, Ricardo Lodge, ex-reitor da UERJ, um grande parceiro que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. E eu fui, acho que salvo engano, a primeira ou a segunda pessoa a ser convidada para falar, nem sabia que eu ia falar. Fui lá realmente e com muito sacrifício, porque era uma rampa íngreme, era uma coisa assim para chegar, de pedras portuguesas, uma coisa assim louca, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou capotar aqui, vou rolar, vai ser uma coisa horrorosa, mas tudo bem. Cheguei, aí carrega de lá, sobe cadeira, me pegam no colo, ainda tem isso, né? Eu tenho um pouco de paura de me pegarem no colo, porque isso aconteceu comigo e depois eu descobri que acontece com outras mulheres, que é a questão do assédio, né? Uma vez tentando entrar no ônibus, porque eu cismei que eu tinha que andar de ônibus, porque eu não podia ficar dependente de Uber, porque eu sou pobre, caramba. Me assediaram. Apertaram meu seio, apertaram minha bunda, na verdade as minhas nádegas, minha bunda. E eu só fui aceitar esse assédio depois de 8 meses, quando eu consegui uma psicóloga na rede pública. E aí entra a questão da saúde mental também, né, gente? Eu tenho algumas propostas relacionadas à saúde mental, porque eu faço um trabalho no Instituto Nisso da Silveira, que é muito peculiar, voltado para pessoas em vulnerabilidade. Então, quando eu insisto e eu vejo que não dá para eu entrar nesse ônibus, que não dá, é colocar a gente como se fosse,
há 50 anos atrás, que a gente vivia no quarto dos fundos, escondido, porque os pais tinham vergonha da gente. Aliás, eles não tinham vergonha. Eles não tinham vergonha. As pessoas que nos discriminavam e eles, para nos proteger, nos mantinham no quarto dos fundos, para que nós não sofrêssemos, né? Mas retornando, ontem a gente conversando sobre cultura, e o Lodge fez um trabalho de educação na UERJ muito bacana, e educação inclusiva, eu falei, a educação transforma, né, gente? A educação transforma. E quando a gente faz uma educação inclusiva, por exemplo, para pessoas com deficiência, essas pessoas ela começam a conhecer a cultura, a arte em forma de música, a arte em forma de teatro, a arte em forma de cinema, e ela quer ser pertencente. E aí, você vai fazer uma cultura inclusiva? Você tem que fazer uma cultura inclusiva. Você tem que fazer uma acessibilidade cultural, para que tudo seja de todos, todas e todas. Full time. Não tem como ser de forma distinta. Eu vou dar um exemplo muito claro, gente. As emissoras de televisão, né? Olha lá, Rede Globo, vou lá. Vou até na maior. Todas são obrigadas a terem intérprete de Libra em sua programação o dia inteiro. Nós só temos intérprete de Libras agora, por exemplo, na hora dos programas eleitorais. Por que isso? Nem nas entrevistas não colocam, nos debates não colocam. E a pessoa surda, que é a terceira categoria de deficiência que nós temos no Brasil, ela não pode escutar, mas ela vota. Ela vota. E foi assim que Michele Bolsonaro trouxe milhares de pessoas com deficiência para o lado dela. Vocês lembram que ela subiu a rampa falando em Libras? Quem é que lembra? Que ela fez discurso em Libras. Nossa, as mães acharam o máximo, acharam que dessa vez a gente ia ter um governo inclusivo. Mas a gente teve o pior governo que pode existir. Na pandemia, nós fomos vetores. Nós fomos os últimos a serem vacinados, quando, na verdade, nós tínhamos que ser o primeiro. Porque, segundo a Constituição, o estado de sítio, idosos, pessoas com deficiências, mulheres grávidas são os primeiros a serem vacinados e protegidos. Nós servimos de vetores para todo mundo. Pessoas pretas foram as que mais morreram. Ah, mas o vírus pega qualquer um. Realmente, o vírus pega qualquer um. Mas quem que conseguiu o tratamento mais eficaz e mais rápido? Era quem depende da saúde pública ou quem pode ter acesso à rede privada. Por isso que a gente tem, sim, que falar em desigualdade social. A gente tem, sim, que falar em identitarismo. Porque não falar em identitarismo chega a ser desonesto. É lógico que a gente tem que pautar a luta de classe. Por óbvio. Sou uma pessoa de esquerda. Por óbvio que a gente tem que pautar a luta de classe. Mas não tem como pautar só a luta de classe sem interseccionalizá-la com o identitarismo. Eu estou candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. Ser candidata, uma mulher candidata, é muito difícil. Sobretudo quando se é uma mulher negra candidata. Não pensem que não tem mulheres negras eleitas porque nós não nos candidatamos. Nós nos candidatamos, sim. Mas falta pra gente, falta verba, falta tudo pra gente. O partido ajuda de acordo com que primeiro tem a pessoa que é reeleita, está tentando uma reeleição, ganha mais, a pessoa que já tem mandato ganha mais. Se a gente está tentando sempre pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou nunca, a gente vai andando, sabe? Vai rodando em torno do nosso próprio rabo. Aí eu sempre pergunto, na tua cédula tem 5 votos tem 5 votos ali na tua cédula eleitoral. Quantos são pretos? Quantos são LGBTQ+? Vamos lá, vamos tirar o nosso presidente. Quantos são pretos? Quantos são LGBTQ+? Quantos têm deficiência?
Como é que está a sua cédula eleitoral? É por óbvio que a gente tem que respeitar, né, o nosso espectro de ser de sermos todos aqui pessoas de esquerda, creio eu, a grande maioria. Mas a gente tem que olhar, né, tem que olhar para o lado. Espera aí, deixa eu procurar uma candidata, deixa eu ver aqui na casa 13 as candidatas do meu partido, do PT. Deixa eu ver aqui quem é preto, deixa eu ver aqui quem é preta, deixa eu ver o que essa pessoa fez, deixa eu conhecer a força de trabalho dessa pessoa, deixa eu saber se ela tira o pé em bola dividida, porque é isso. Hoje em dia, Luiz Inácio Lula da Silva vai precisar de pessoas, seja na Câmara, no Senado ou nas assembleias, que não tirem o pé na hora da bola dividida, que nem foi tirado no tempo do golpe. E a gente sabe muito bem que tirou o pé em bola dividida em época de golpe.